Senhor é poderoso nas nossas vidas. Nós te damos graças nessa noite. Nós estamos em tua presença. Nós estamos em tua presença. É um tempo novo, é um momento novo. Cada dia se renova. Cada manhã tua misericórdia se renova. Cada dia o Senhor nos ensina. Cada dia que o Espírito nos unge, nos capacita para vivermos a vida, para enfrentarmos a vida e pela fé vencermos o mundo, como o próprio Yeshua nos declarou. Tem bom ânimo, eu venci o mundo. Nós te damos graças pela paz que nos concede. Nós te damos graças pelo poder que o Senhor derrama sobre nós. Por isso te pedimos mais uma vez hoje, nos santifica, nos santifica, do alto da nossa cabeça, planta nos nossos pés, as pernas de teu sangue sobre nós, por dentro, por fora. Faz, Senhor, uma mudança verdadeira de natureza e de identidade em cada um de nós, como igreja, como filhos e como filhas do Senhor. Nós nos colocamos diante de ti e te rendemos todo o louvor, e te rendemos toda a adoração, e te damos graças por este dia, por esta noite, por este momento. Oh Senhor, por algo novo que faremos hoje, nesse final de semana, esse tempo de Hanukkah. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos dê entendimento, revelação, discernimento, para compreendermos as tuas palavras, para compreendermos as palavras proféticas, para andarmos no espírito da profecia, que é o testemunho de Jesus, para andarmos de acordo com a tua palavra, de acordo com o teu querer, com o teu propósito, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Espírito do Deus, Espírito do Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Vem com o peso da glória, vem com o peso da tua glória, e ouve, flui o rio de vida, aqui a verdade do teu reino, em mim, vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória, Espírito de Deus, Espírito de Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito de Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória e comigo, aleluia. Vem com o peso da tua glória e comigo.
o peso da tua glória aqui. Nós te damos graças. Oh, vem com o peso da tua glória. Que o teu Espírito enche as nossas vidas. Que o teu Espírito transporte nas nossas vidas. No nome de Jesus, nós te damos graças. Nós te damos graças. Entre na presença de Deus, hein? A gente fala, entre, mas você está. O fato de você estar na presença de Deus significa que você precisa se entregar, se abrir a esta presença na qual você já está. Aleluia. O Espírito de Deus já habita em você. Então mova-se no Espírito, no Espírito. Aleluia. Eu navegarei. Aleluia. No oceano do Espírito. Aleluia. E ali adorarei ao Deus do meu amor, ao Deus do meu amor. Oh, glória a Deus, eu navegarei no oceano do Espírito.
Perceba no seu espírito a presença. Deixe que o próprio Espírito quebrante o seu coração. O salmista diz: o coração contrito e quebrantado, o Senhor não resiste. Deus não nega nada ao coração contrito e quebrantado. Aqui estamos, Senhor, a glória. Para te adorar, Senhor. Sim, eu navegarei. Adore, meu irmão, adore. Oceano Espírito. É um oceano. E ali adorarei. Ao Deus do meu amor, eu adorarei ao Deus da minha vida. Aleluia. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação, que me compreendeu, oh, sem nenhuma explicação. Vamos encerrar o Espírito cantando assim. Espírito, que desce como e como em Pentecostes, e como em Pentecostes, enche-me de novo, enche-me de novo, pela última vez, Espírito, que desce como e como em Pentecostes, e como em Pentecostes, enche de novo, enche de novo, Espírito de Deus. Aplauda bem forte ao Senhor nessa noite, bem forte nessa noite. Ele é digno de receber o nosso louvor. Sente apenas por um momento. Aleluia é glória. E já abra aí a sua Bíblia ou seu aplicativo no livro do profeta Daniel, no capítulo 8. Aleluia. Livro do profeta Daniel, no capítulo 8. Estou abrindo aqui o meu aparelho. Aleluia. É glória. Amém. E Jesus. Daniel. Aí, agora abriu aqui. Oh, Pai. Santo Senhor. Daniel 8. O nosso tema, ele está centrado em 3 versículos, mas nós vamos ler o capítulo inteiro para nós termos uma
ele tem acho que 20 e poucos versículos, então não é muito, para nós termos uma visão geral desse tempo que nós, desse momento especial que nós queremos falar sobre ele. Não é uma festa bíblica, né? Hanukkah, eu não trouxe projeção, mas domingo a gente põe. Dependendo de onde você lê, em algum lugar que você lê, você vai ver com a letra C, como se fosse Chanukah, mas em hebraico não tem essa expressão CH. O C, ele é como o nosso U ou outra, às vezes, dependendo da palavra, ele é mudo. Então a gente não fala Chanukah, a gente fala Hanukkah. Por isso eu já escrevi no nosso aportuguesamento com H. Mas para entendermos do que essa história, porque Hanukkah é mais que uma festa. Ela não é uma festa bíblica, mas ela é uma comemoração de algo especial, de uma vitória que aconteceu na vida do povo judeu pouco tempo antes, menos de 200 anos antes da vinda de Jesus. Talvez não, menos de 200 anos, 168, menos de 50 anos antes da vinda de Cristo, a vitória que é celebrada. Mas vamos para Daniel no capítulo 8. Encontraram aí? Vamos ler, porque Daniel tem uma visão. E aí no versículo 22 vem a explicação da visão. No entanto, nós precisamos lidar com ela primeiro. Amém? Todo mundo achou aí? Achou, irmã Edna? Daniel 8, a partir do versículo 1. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão. Isso aconteceu depois daquela visão que eu tive anteriormente. Quando tive a visão, eu estou lendo na Nova Almeida atualizada, é bem melhor para a gente, a linguagem é mais fluida para a gente. Quando tive a visão, versículo 2, parecia que eu estava na cidade de Suzã, que fica na província de Elão. Nessa visão, eu estava junto ao rio Ulai. Levantei os olhos e eis que diante do rio estava um carneiro e tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram compridos, mas um era mais comprido do que o outro, e o mais comprido apareceu por último. Vi que o carneiro dava chifradas para o oeste, para o norte e para o sul. Nenhum animal podia resistir a ele, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem queria e assim se engrandeceu cada vez mais. Enquanto eu procurava entender isso, eis que um bode vinha do oeste, percorrendo toda a terra, mas sem tocar no chão. Esse bode, ele está tendo uma visão, tá, gente? Então a visão é isso mesmo, parece coisa muito estranha, né? É bem estranho, a visão é bem estranha. Esse bode, ainda no versículo 5, tinha um chifre bem visível entre os olhos. Sabe o unicórnio? O chifre estava aqui, não é o chifre normal, estava entre os olhos, um chifre como que de unicórnio. Isso é importantíssimo, tá? A gente entender que o chifre era diferente. Versículo 5, esse bode tinha um chifre bem visível entre os olhos. Versículo 6, foi na direção do carneiro que tinha os 2 chifres, que eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Eu vi quando o bode chegou perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o atacou e lhe quebrou os 2 chifres. O carneiro não tinha força para resistir ao bode. O bode jogou o carneiro no chão e pisou com os pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder do bode. O bode se engrandeceu cada vez mais,
Porém, quando estava no auge do seu poder, o seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar saíram 4 chifres bem visíveis, que cresceram na direção dos 4 ventos do céu. 4 ventos, lembra que Deus move ventos? Ok? De um deles, de um dos chifres, saiu um chifre pequeno, que se engrandeceu na direção do sul, do leste e da terra gloriosa. Terra gloriosa é Jerusalém. Ele se engrandeceu tanto que alcançou o exército dos céus, lançou por terra alguns desse exército e das estrelas e os pisou com os pés. Aqui não são anjos, exército dos céus aqui são os filhos de Deus em Jerusalém, os príncipes de Deus. Ele se engrandeceu tanto que chegou a desafiar o príncipe desse exército, o rei de Jerusalém, o principal de Jerusalém. Tirou dele o sacrifício diário e destruiu o lugar do seu santuário. O exército lhe foi entregue, versículo 12. O exército foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e lançou por terra a verdade, e tudo o que ele fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e outro santo lhe perguntou: até quando vai durar a visão do sacrifício diário suprimido e da transgressão desoladora? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados aos pés? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, depois o santuário será purificado. Depois que tive a visão, eu, Daniel, procurei entendê-la. Certíssimo. Quando você tem uma visão dessa, você sabe que é uma visão, o que você faz? Acorda com um negócio desse, aquilo é real para você. O que você faz? Você procura entender. Diga: toda visão precisa ser entendida. Aqui eu não estou falando de visão quando ele fala assim, a visão da igreja, a nossa visão é ter isso, aquilo. Aqui é a visão, as visões espirituais que Deus nos dá. Amém? Os sonhos e as visões, eles precisam ser compreendidos. Depois que tive a visão, versículo 15, eu, Daniel, procurei entendê-la. Eu gosto do livro de Daniel porque foi o único livro que Jesus nos mandou ler. Claro que Jesus manda ler a Bíblia, examinar as Escrituras, mas Jesus citou um livro por nome, e Jesus disse assim: quem lê Daniel entenda. Jesus, ele citou literalmente que a gente tem que ler Daniel para entender as coisas do futuro e as profecias acerca do futuro, ou de algumas coisas que Deus deseja nos falar. Eu, Daniel, procurei entendê-la. Foi quando se apresentou diante de mim um ser que tinha a aparência de um homem. Até esse momento ele não sabia quem era. Ele veio para perto de onde eu estava. Quando chegou, fiquei com muito medo e caí com o rosto em terra. Mas ele me disse: filho do homem, você precisa entender que esta visão se refere ao tempo do fim. Olha só. Ele ainda falava comigo quando caí sem sentidos, com o rosto em terra. Em outras palavras, desmaiou e caiu com a cara no chão. Pois é, gente, ver anjo de Deus não é brincadeirinha. Você vê um anjo de Deus, ainda mais um Gabriel. Aí você fica diante de um Gabriel ou de um Miguel e não acontece nada com você. Tem gente que vê anjo e não acontece nada. Ele viu um anjo, ele desmaiou, perdeu as forças, caiu com a cara no chão, literalmente. Ele, porém, versículo 18, me tocou e me pôs em pé. E disse: eis que vou lhe contar o que há de acontecer no último tempo da ira, quando vem o juízo de Deus. Olha só, porque essa visão se refere ao tempo determinado do fim. Tem tudo a ver com a vinda de Cristo no primeiro momento, e tem tudo a ver com o que estamos vivendo hoje e ainda com o futuro. Essa é uma profecia que não para no capítulo 8, mas nós vamos lidar com o capítulo 8 apenas por causa do Hanukkah. Mas ela vai até o 11. Por isso que tem tudo a ver com o tempo do fim, porque é uma sequência. Mas nós vamos lidar apenas com um momento, um período, um momento da história. Vamos lá.
aquele carneiro com 2 chifres que você viu, eu gosto da visão, as visões de Daniel, porque os anjos explicam. Os anjos explicam a visão. Camarada tem uma visão, mas não fica sem entender. Mesmo que ele não entenda, vem um anjo e explica. Olha, você teve essa visão, certo? Certo. Peraí que eu vou te explicar como é que foi. É bonito isso aí, é lindo isso aí. Eu vou te contar o que há de acontecer. Aí ele vem e vai dizer: aquele carneiro, versículo 20, com 2 chifres que você viu, carneiro com 2 chifres, são o quê? Os reis da Média e da Pérsia. 2 chifres normal, o Império Medo-Persa. Quem estudou história já viu tudo isso. Vem lá desde o Egito, vem lá Suméria, Acádia, Egito, né? A Média e a Pérsia, depois a Grécia, certo? Depois Roma. Todo mundo em história já viu isso. A Bíblia não está falando nada diferente disso, do que a história que nós já conhecemos. O anjo está explicando. Daniel não sabia. Daniel não sabia. O anjo está falando de algo que ainda não tinha acontecido. Esses 2 chifres aí é o Império Medo-Persa. Perfeito. Versículo 21. O bode peludo, aquele que saiu dando marrada em todo mundo e pegou o outro, né? É o rei da Grécia. Depois do Império Medo-Persa, vem o Império Grego. Vem com o pai de Alexandre, né? Que é o início de tudo, mas o império se torna o Império Grego debaixo do domínio de Alexandre, onde ele expande sua visão global. Olha o que acontece. Vem o bode peludo, é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei, é Alexandre. Esse é Alexandre o Grande. Olha só, Alexandre Magno. Olha que interessante. O fato de o chifre ter sido quebrado, levantando-se 4 chifres no lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com a força igual a que ele tinha. Ora, todo mundo que conhece a história sabe, Alexandre morre com 33 anos, e o reino da Grécia é dividido em 4 partes. Seleucida, Ptolomeu, lembra essas coisas todas? Quem lê história sabe tudo isso. Nós sabemos hoje, mas Daniel não sabia de nada. O anjo está contando história como se você conhecesse história hoje, mas sem ter acontecido. Olha que loucura! O anjo está contando para Daniel o que você sabe hoje como história, mas Daniel não sabia de nada. Daniel está a 300 anos de distância dos momentos dos quais esse anjo está falando. Em média, 300 a 400 anos ainda. O anjo está falando de coisas, é como se eu, hoje o bispo aqui, estivesse dizendo assim: olha, irmãos, em Guarulhos, no ano de 2303, 2321, você vai dizer assim: hoje o bispo está falando de coisa daqui a 300 anos, nós vamos estar aqui? Como é que a gente vai saber? Vou ter que escrever, porque só quem tiver na época daqui a 300 anos é que vai saber. Estou entendendo? É isso que o anjo está fazendo com Daniel. Escute isso. O chifre se quebrou, dividiu-se em 4. E continua. Mas é claro que os reis que saíram de Alexandre, do Império da Grécia, não tiveram a mesma força. Nunca mais se tornou o império que foi fragmentado. O anjo tem razão, não tinha a força do primeiro. Versículo 23. Quando se aproximar o fim desses reinos, o final do período desses governos, que aí vem o Império Romano, que aqui a profecia não vai citar ainda, né? Os fins desse reino, as transgressões tiverem chegado ao máximo, surgirá um rei cruel e mestre de intriga. Este rei cruel e mestre de intriga é um camarada descendente desses reis,
lá da parte foi um rei da parte da Síria, chamado Antíoco Epifânio. Antíoco IV, Antíoco Epifânio, ou Epifânio. O que é incrível é que esse Epifânio significa manifestação de Deus. É uma afronta, mas significa Antíoco IV, a manifestação de Deus, um homem cruel, cheio de intrigas. Versículo 24: grande será seu poder, mas não por sua própria força. Causará destruições terríveis e prosperará naquilo que quiser. Destruirá os poderosos e o povo santo. Ele destruiu o templo de Jerusalém. Ou pelo menos ele invadiu o templo, né? Mais à frente o templo é destruído, mas o povo santo, né, perde sua força, é dominado, etc. e tal, porque Jerusalém estava governada pela Grécia nesse momento. Depois vem Roma, tal, etc. Mas apenas sai de um governo e entra outro. Por sua astúcia fará prosperar o engano. No seu coração ele se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, ou seja, o governante de Jerusalém, o sacerdote governante, mas será destruído sem intervenção humana. A visão das tardes e das manhãs que foi dada, aqueles 1260 lá, né, é verdadeira, mas guarda a visão em segredo, porque se refere a dias ainda bem distantes. Claro, para Daniel, 400 anos, dias bem distantes. Eu, Daniel, enfraqueci, encerra assim esse capítulo: enfraqueci e fiquei doente durante vários dias. Depois me levantei, tratei dos negócios do rei e fiquei espantado com a visão, e não havia quem a entendesse. Claro, o anjo já está dizendo a Daniel mais ou menos o que é que seria, mas Daniel ainda precisa compreender. Ora, Hanukkah é uma festa que foi instituída depois do ano 168 a.C. Hanukkah significa dedicação. Para o povo judeu, essa é uma festa muito importante. Ela não faz parte do calendário religioso, Páscoa, Pentecostes, trombetas, tabernáculos, tal. Não faz parte do calendário religioso, mas faz parte do calendário civil, porque é uma festa que tem a ver com o livramento que Deus deu a esse povo. Lá por volta do ano 164 antes de Cristo, esse Antíoco Epifânio colocou no seu coração se vingar do povo judeu, porque o povo judeu tinha feito a famosa revolta dos Macabeus. Nós não temos esse livro na Bíblia. Macabeus são 2 livros, Macabeus 1 e 2. Eles são os livros que deveriam estar naquele período naquele lugar entre Malaquias e Mateus. Estão entendendo? O livro dos Macabeus 1 e 2 deveriam estar entre os testamentos. Na nossa Bíblia, a nossa Bíblia no Velho Testamento termina em Malaquias e o Novo Testamento começa em Mateus. Macabeus 1 e 2 deveria estar aí, porque este é o tempo que a gente chama de período de silêncio, onde Deus não fala com o povo, mas no período do silêncio é exatamente o período dos acontecimentos profetizados nessa época aqui. Da ascensão de Alexandre, antes um pouco, Médio-Persa. Alexandre o Grande ascende em 323, certo? Então, 320, 300 e pouco, né? Assumindo seu pai, torna o império. Então, olha que interessante, aí vem tudo isso, vem a divisão do império. Quando chega no auge desses impérios gregos, né? Nós estamos no ano 160, 164, que vai até 168, quando Roma começa
conquistar o seu espaço no cenário global. Mas estamos falando da Grécia. A Grécia domina Jerusalém nesse período. Então os judeus não aceitam isso naquele momento e se revoltam contra a Grécia e têm vitórias militares. Quando Antíoco Epifânio, que é o rei que governa a parte da Síria, escuta isso, ele está numa, se eu não me engano, se não me falha a memória, ele está numa campanha contra o Egito. E ele tem, quando ele escuta essas notícias, ele sobe para se vingar. Diz: eu vou acabar com essa turma toda aí, vou acabar com essa bagunça. E ele sobe. Quando ele sobe, no meio do caminho ele morre. E porque ele morre, o exército que está esperando ele para destruir Jerusalém se dispersa e volta para casa. Os judeus veem isso e assim, lembram da profecia de Daniel. E disse: sem intervenção humana, o homem morreu, foi Deus que matou o homem. Bom, literalmente, porque até hoje os estudiosos, os historiadores, cada um diz uma coisa. Quando é Deus que faz, o estudioso que não é de Deus, o historiador que não é de Deus, cada um conta história para explicar por que o camarada morreu. Um disse que foi de câncer, outro disse que foi de bicho, outro disse que foi de não sei o quê, mas ninguém sabe por que ele morreu, entendeu? E aí o povo de Deus diz assim: não, a gente sabe, foi Deus que matou o cara. A explicação mais fácil é essa: Deus matou o homem. E de fato, mesmo que Deus não tenha matado, Deus já sabia que ele ia morrer e profetizou que ele morreria. Mesmo que Deus não tenha matado, Deus já sabia que ele morreria naquele momento e disse: vai morrer, sem intervenção humana. Ou seja, ele não vai ser morto porque alguém vai matar, ele não vai ser morto porque vai ser assassinado, ele não vai ser morto porque ele vai estar numa guerra e uma flecha do nada vai matar ele. Não, ele vai ser morto do nada, ou seja, ele morreu sem intervenção humana. Estão entendendo? O exército se dispersa, volta para casa. Os judeus se alegram, veem nisso a mão de Deus, e aí eles estão livres para rededicar o templo a Deus. É aí que entra aquela parte que você viu, o templo da purificação. Os judeus purificam o templo novamente, né? Porque o camarada tinha feito um monte de coisas, sacrifícios ali, tentaram colocar busto do imperador, uma série de coisas, e o povo não aceitou. Então houve essa revolta toda. Então agora o povo tem, entre aspas, a liberdade para cultuar a Deus com um templo livre, purificado, sem nenhum tipo de idolatria. Essa celebração de vitória dos judeus sobre o exército grego deu origem a Hanukkah. Essa rededicação do templo é chamada de Hanukkah. Ela também é chamada de Festa das Luzes. Mas o nome certo é Hanukkah. O Hanukkah desse ano, 2021, começou dia 29, agora de novembro, e vai, se eu não me engano, até o dia 8 de dezembro. São 8 dias de festa, são 8 dias de celebração. Então eu disse a você a história, pelo menos em forma superficial. Tem muitos detalhes, não tem sentido a gente ficar falando sobre esses detalhes, né? Porque você pode ler em qualquer lugar. Eu só vou ler aqui algo que o pano de fundo histórico eu dei superficialmente, eu vou ler apenas para registrar. Por volta de 170 a.C., o exército greco-sírio conquistou Jerusalém e profanou o templo, sacrificando um porco no altar. Isso antes, tá? Lembre-se, quando a gente fala 170, 164, 168, de Cristo para trás é decrescente, né? Você tem que contar um número maior e vai diminuindo até zero. De Cristo para frente é de zero para frente. Estão entendendo? De Cristo para trás você tem que ser de zero, mas vai decrescendo. 170, 164, né? 168, 164, 150, 50, zero.
Então, no ano 170, o exército greco-sírio conquistou Jerusalém e profanou o templo, sacrificando um porco no altar, para arrebentar. Certo? O judaísmo e todas as suas práticas foram proibidas por Antíoco, por esse rei. Em 166, Matitiahu, seus filhos, eram os líderes naquela época, e alguns seguidores iniciaram uma resistência militar oculta. Eles lutaram em cavernas na região montanhosa. Judas Rasmonea e de Macabi, e aí vem Macabeu, né, que é o filho de Matitiahu, foi um lutador brilhante e gênio tático. Esses combatentes da resistência, chamados de Macabeus, conquistaram e expulsaram os ocupantes sírios gregos em 164 a.C. Eles imediatamente procuraram limpar e rededicar o templo. Esse processo levou 8 dias, por isso a festa tem 8 dias. Apenas um suprimento de óleo para um dia foi encontrado para a menorá. Cadê a menorá? Domingo tem que estar acesa, né? Para a menorá do templo. Sabe a lâmpada, o candelabro? Eles tinham um candelabro gigante, né? Quando eles foram acender as chamas, só tinha óleo para um dia. Mas precisavam de óleo para 8 dias. E o que aconteceu? Milagre. O óleo que só tinha para um dia durou 8 dias. Pronto, aí pronto, Deus está no negócio, entendeu? Por um milagre, provisão de Deus, o suprimento de óleo de um dia durou todos os 8 dias que era necessário. Antíoco ficou furioso ao saber de tudo isso. Ele reuniu todo o seu exército e jurou destruir Jerusalém e aniquilar todos os judeus. No caminho para lá, ele morreu repentina e misteriosamente, cumprindo assim a profecia de Daniel. Seu exército voltou para casa. Os judeus têm comemorado esse evento incrível por mais de 2000 anos. A menorá era o castiçal de 8 braços que queimava o óleo. Era uma única fonte de luz permitida do templo e essencial para a limpeza e dedicação. Hanukkah, em hebraico, significa dedicação. Os judeus criaram um candelabro de 9 braços. Em vez de se chamar menorá, chamava menoriá, porque tinha 9 braços, né? Chamado ou Hanukkah. Hanukkah, Hanukkah, menorá, menoriá. Hanukkah, a fim de celebrar o milagre dos 8 dias de provisão de óleo e dedicação do templo. No meio dos 8 há um nono que se chama servo. Tudo eles têm significado, né? E aceso no primeiro dia de sua luz, são acesos os demais braços, um a cada dia. Ou seja, eles vão, pelos 8 dias, eles vão acendendo uma chama no candelabro. Cada dia eles acendem uma, nesse período que nós estamos vendo hoje, aqui agora. Se começou dia 29, 30, 1, 2, hoje é 3. Então eles acenderam o 5º braço, hoje. Entenderam? Vai até o 9º. Não é uma festa que se dá em sábado, porque não é uma festa bíblica. Todas as festas bíblicas começam em sábados e terminam em sábados. Mas as festas civis não precisam. Começou numa quarta, numa quinta, termina numa quarta. Não tem problema, porque é um calendário civil, não é religioso, não é uma cerimônia sabática, não é? Então, esse do meio se chama servo e são acesos durante esses 9 dias aí. Jesus esteve na festa de Hanukkah? Sim. Domingo, nós vamos ver o que Jesus ensinou na festa de Hanukkah. Mas, de antemão, para você saber, lá em João 10, anote, porque nós não vamos ler. Em João 10, versículo 22 ao versículo 29, Jesus subiu ao templo na festa de Hanukkah. Pois Jesus estava lá. Então Jesus tem tudo a ver com a festa de Hanukkah. Mas hoje, o que eu quero dizer sobre Jesus, né? E a festa de Hanukkah, para a bispa orar aqui com vocês. Jesus, ele é o nosso Senhor, sim ou não? Amém. Sim ou não? Amém. Mas além de nosso Senhor, ele é a luz de Hanukkah que jamais se apaga. Amém. Bom, se a Hanukkah é a luz, né?
aquele milagre da provisão da luz que só tinha para um dia e ficou por 8 dias, né? Esse milagre do óleo que mantém a lâmpada acesa, isso tem a ver com a luz. O candelabro tem tudo a ver com a luz, porque era a única luz permitida no tabernáculo. Então nós estamos falando de luz. Amém? Hanukkah tem a ver com luz. A nossa vida tem a ver com luz. A primeira coisa que Deus cria no universo é luz. Tudo tem um sentido. Eu amo a Bíblia e o povo judeu, pelo menos o povo judeu da Bíblia, porque tudo tem a ver com o que Deus faz. É tudo conectado. Deus criou um negócio aqui, tem um sentido, tem uma explicação. Vamos espiritualizar esse negócio aqui, porque isso aqui é bonito, foi Deus que fez. Eu gosto desse povo por isso. Os crentes de hoje estão muito carnal. Tudo carnal. Mas, ora, se Jesus é a luz que nunca se apaga, ele diz: eu sou a luz do mundo. Ele também disse que nós somos a luz, então nós somos o reflexo dessa luz. Nós somos também o reflexo de uma Hanukkah. Amém? Olha o que diz os textos bíblicos. João 1, 4 e 5. Nele estava a vida, sobre Jesus, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. João 1,9. Ele é, portanto, a luz que resplandece nas trevas, a luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina toda a humanidade. João 9,5. Jesus disse lá o quê? Eu sou a luz do mundo. Em João 12,36 ele disse também: enquanto vós tendes a luz, crede na luz, para vos tornardes filhos da luz. Jesus também declarou em João 12,46: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Mateus 5,14 e o versículo 16, ele diz: vós sois a luz do mundo, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Amém? Amém. Portanto, Hanukkah para nós tem a ver com a luz, com essa luz que é Jesus. Aquela canção daquele senhor, aquele conhecido cantor brasileiro, ele disse: essa luz parece que é Jesus. Não, Jesus é a luz. Não parece. Jesus é a luz e nós somos o reflexo dessa luz, porque nós também somos a luz. Aquilo que Jesus é, nós somos o corpo como igreja. Se Jesus é a luz, nós, é claro que ele só podia dizer: vocês são a luz também. Isso tem a ver com aquilo que falamos domingo, com a nossa identidade. A nossa identidade precisa ser assumida. E a primeira coisa que foi projetado lá, o primeiro texto que estava escrito, pelo menos o primeiro nome que estava escrito lá naquela mensagem de domingo era luz. Não foi? Luz, sal, sacerdote e embaixadores. Sim ou não? Então, luz faz parte da nossa identidade. Se você não entender que você é luz, como Jesus foi uma luz, claro que nós não somos a luz na qualidade que Jesus foi e no que Jesus representou, porque ele tinha uma função e um ministério específico a cumprir para a nossa salvação. Agora nós somos salvos, nós não estamos morrendo no lugar de ninguém e não estamos nos sacrificando pelo pecado de ninguém e não somos a oferta de Deus para o pecado da humanidade. No entanto, em uma medida muito menor, com um objetivo diferente, nós somos a luz que brilha para que as pessoas do lado de fora vejam Cristo em nós.
Jesus refletindo em nós, não apenas pelas nossas ações, as nossas boas obras, mas também por quem somos. Gente, nós não fazemos boas obras para nos parecer com Jesus, é porque somos parecidos com Jesus que realizamos as obras. Não é porque eu não faço para ter identidade, eu faço porque sou a identidade. É porque sou a luz que brilho, eu não brilho para ser a luz. Estão entendendo? Eu só ilumino as pessoas ao meu redor porque é natural em mim ser luz. Eu não ilumino porque eu quero que as pessoas digam que eu sou luz ou porque eu quero um dia ser uma luz. Não, eu ilumino porque eu sou a luz, faz parte da minha natureza, da minha identidade. Agora, em outro lugar, Jesus também disse: se você não tem esta luz, você não anda nessa luz, o que você tem é trevas. E as trevas são grandes. Isso nós não podemos permitir. Amém? Ou somos luz, ou somos trevas. Não existe meio termo e não existe como ter as duas naturezas, trevas e luz andando junto. Não dá. Alguém vai sobressair. Ou a luz sobressai, ou as trevas sobressaem. Amém, povo de Deus? Amém, povo de Deus? Diga: eu sou a luz. Eu sou a luz. Agora você vai falar uma palavra hebraica. Diga: eu sou a Hanukkah de Deus. Eu sou a Hanukkah. Hanukkah, diga: eu sou a Hanukkah de Deus. Eu sou a Hanukkah. Diga: eu sou uma luz que brilha continuamente. Eu sou uma luz que brilha continuamente. Porque eu sou reflexo de Jesus. Porque eu sou reflexo. Meu irmão, você é como aquele espelho. Quando você põe a luz no espelho, o que acontece? Não dá nem para tirar foto. Quando você tira a foto diante do espelho que tem a luz, já sabe o que acontece. Brilha mais que ar. É ou não é? Porque a luz ofusca a imagem. Porque a luz é mais forte. Sim ou não? Até a luzinha do celular é mais forte. Na hora que você colocar no espelho, você colocou a luz. Você tem que tirar a luz, senão você não consegue tirar foto. Sim ou não? Sim. Estão me entendendo? Estão me entendendo? Você é luz. Você brilha. A questão é que você ofusca as trevas quando você é luz. As trevas não compreendem você. As pessoas que estão em trevas não conseguem entender porque você se move dessa forma e porque você age dessa forma. Porque você tem uma natureza diferente agora. Você já foi trevas, mas a luz de Deus veio morar em você. Faz parte agora da tua natureza. Por isso você brilha. Você não brilha fisicamente como Moisés brilhou. Você brilha espiritualmente. E a questão é, assim como viram um brilho físico no rosto de Moisés, é incrível como espiritualmente as pessoas do lado de fora conseguem ver espiritualmente o brilho em você. Eles não entendem, não sabem explicar, mas eles sabem que alguma coisa brilha. Amém. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor. Esse é o primeiro momento. No domingo, então, nós fechamos com o ensino de Jesus na festa de Hanukkah, na festa da dedicação.